Prezados amigos e amigas, uma boa tarde para todos nós. Que o Senhor da vida nos abençoe a todos e sintamos a presença aqui do nosso Mestre, do Cristo Consolador, a envolver-nos os corações, para que desse evento, desses momentos que aqui viveremos em conjunto, possamos sair renovados, ainda mais inspirados para a tarefa, para o caminho que nos compete, na expansão pelo mundo desse reinado de amor, desse reinado de fraternidade, desse reinado de paz. Que o Senhor, portanto, abençoe a todos nós que aqui estamos, encarnados ou não, para que, ao influxo dessa luz que nos visita, possamos também nos iluminar um pouco mais para a caminhada. Antes de iniciar a nossa reflexão, não poderia deixar de agradecer, na pessoa da Silvia, o convite que nos foi feito. É uma imensa alegria podermos estar aqui pela primeira vez, podendo falar, compartilhar aqui algumas reflexões em Recife, agradecendo desde já pela acolhida tão carinhosa de tantos amigos, pela oportunidade de rever alguns que já temos conhecido, temos encontrado aí nos caminhos da doutrina e certamente também a bendita oportunidade de fazermos novos amigos, nesse que é um dos principais benefícios, né, uma das principais bênçãos da nossa jornada pelas lides do Consolador e do Evangelho. A possibilidade de ampliarmos os laços de amizade, de enriquecermos de mais e mais amor. Como nos dizia nosso querido Emmanuel, quem ajunta amigos amontou amor, e quem amontou amor acumula poder. Poder no sentido de capacidade transformadora da vida, possibilidades de crescer, de aprender, de servir. É o que os amigos vão representando em nossa caminhada. É a força do amor, redentora por excelência, transformadora dos destinos, que vai nos unindo por meio de suas tramas misteriosas, mas assim nos congregando para a obra de nosso Divino Mestre. Então, sentimos aqui profundamente gratos pela oportunidade e esperamos corresponder a todo esse carinho recebido com o carinho que também temos colhido do Evangelho, esperando que essas palavras possam ser no coração de cada um de vocês mais luz para a caminhada. E como já vem meditando ao longo do dia, estamos nós aqui imersos numa caminhada. No encontrar de um caminho, sob a luz da verdade, a nos conduzir para a vida, que há de culminar naquele que é o alfa e o ômega da criação de tudo que há, o nosso Pai. É o que está maravilhosamente sintetizado por Jesus nessa sua fala tão conhecida, registrada no Evangelho de João, e que hoje aqui nos serve de tema. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nada melhor do que, para ilustrarmos o que é essa jornada, tomarmos um caso que ilustra bem do que ela se trata. Recorremos à materialidade, à concretude de uma vida que pôde passar por essa descoberta, por essa jornada, iluminado pela verdade que foi, alcançando, descobrindo, enfim, o que é a vida. Vida destinada a todos nós. Vida abundante. Vida que não conseguimos descrever. Vida que não cabe nas palavras tão estreitas, das quais por hora ainda nos servimos, na impossibilidade de nos comunicarmos já integralmente pelo sentimento e pelo pensamento. A partir da jornada desse grande apóstolo, que já foi aqui apresentada em etapas pelos que nos antecederam certamente, nós vamos poder meditar sobre a jornada que nos cabe. Afinal de contas, o caminho essencialmente considerado, embora as diferenças de cenários, de circunstâncias, o caminho essencialmente considerado é o mesmo. E é um só. O caminho, a verdade e a vida. Então, acompanhando esse coração, vamos nós nos descobrindo, nos vendo em jornada também. E talvez seja esse um dos principais contributos
de uma obra tão valiosa como o livro Paulo Estevão, que nos chegou até o coração pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, porque é um livro que nos permite imergir naquela experiência daquele coração e naturalmente de todos os outros que em torno daquela vida também giravam. Mas em fazendo isso, em nos permitindo mergulhar fundo nos aspectos psicológicos, na intimidade mesmo dos personagens que ali são tratados, nós vamos de repente nos vendo também como parte dessa jornada. Vamos identificando pontos talvez já alcançados, pontos por alcançar, etapas, processos, sem nunca perdermos de vista a referência, o objetivo, ou como diria ele mesmo, o alvo para o qual nos cabe prosseguir incansavelmente, vida fora. Mas para que a gente possa entender melhor essa jornada por ele vivida, a jornada por nós ser vivida, vale a gente voltar ao início, digamos, ao momento desse encontro, aquele momento inesquecível que haveria de transformar não somente a vida daquele coração, como também a de todos nós que aqui estamos, sem sombra de dúvidas, profundamente tocados, influenciados de alguma maneira pelo que foi aquela transformação e pelo legado que ela deixou na história do cristianismo. O legado da vida do apóstolo Paulo, para muito além das epístolas, consiste nesse livro vivo do Evangelho que foi sendo escrito ao longo de 30 anos de intenso trabalho, de profundo mergulho em si mesmo, nas lutas, no bom combate, como ele mesmo descreveria, por se conhecer, por vencer as antigas tendências, as expressões do velho eu que ainda trazia, e por se conformar ao Cristo Jesus, tornando-se então, e com muito esforço, uma das mais belas páginas do Evangelho já escritas na história da humanidade. Porque é bonito pensarmos nesses termos, compreendermos que cada coração que ao Cristo se molda, que ao Evangelho se conforma, no sentido de passar a nortear-se por aqueles valores e por aqueles princípios, é uma página a mais que se acrescenta no Evangelho, que segue sendo escrito. Jesus, com a sua vida, foram as páginas iniciais desse grande projeto, desse grande empreendimento, seguido já por páginas belíssimas que o sucederam ali, logo após a sua partida, o seu retorno. Parágrafos, páginas, capítulos inesquecíveis da história do cristianismo, em especial naqueles primeiros séculos, chamados os gloriosos séculos dos mártires. No entanto, é uma obra ainda por acabar. Só se findará no seu objetivo, na sua função neste planeta, neste orbe, quando cada coração, quando cada vida puder inscrever ali a sua contribuição, deixar a sua página na composição desse grande evangelho universal. Então, quando a gente volta ao início, nós como que nos localizamos em que passo estamos dessa caminhada e podemos entendê-la melhor. E para tanto, recorremos então à obra que nos serve de referência para voltarmos àquela jornada causticante, agreste, que percorria Saulo, o prodígio de sua raça, o prodígio daquele povo, jornada empreendida no seu entender, a serviço de Deus, zelando pelas tradições, zelando pela lei mosaica e, portanto, buscando, tanto quanto possível, dentro daquilo que estivesse ao seu alcance, eliminar toda e qualquer germinação que, no seu modo de ver, estivesse em desacordo com o que entendia da lei. Como sabemos, consegue ele autoridade e representação para poder ir até a cidade de Damasco, perseguir um dos grandes representantes do cristianismo naquela região. Aquele que, inclusive, havia tido a audácia de levar para aquela seita estranha que surgia o coração mais querido ao seu, o coração de sua noiva espiritual, Abigail,
de quem ele havia recentemente se despedido, com aquela amargura de não poder ter concretizado os seus anseios e venturas de moço, esperando as bênçãos do lar, e ainda com um acréscimo de amargor por vê-la assim distanciada das tradições, por vê-la assim se entregar àquela seita do Nazareno. Então o seu coração vinha em chamas, altas temperaturas, talvez mais causticantes do que as daquele deserto que ele percorria. Não somente o seu coração, não somente o seu sentimento, também o seu raciocínio, também as suas reflexões eram um turbilhão. Um incêndio se alastrava por dentro daquele coração, ansioso por encontrar um oásis, ansioso por descobrir o elemento que parecia faltar, um elemento essencial, que ele não conseguia vislumbrar qual era. Ele não conseguia encontrar a chave de tudo aquilo que se processava dentro dele. E é assim que Emmanuel vai nos descrever essa jornada que muito mais do que exterior é interna naquele indivíduo ainda não apóstolo, mas naquele que já começava a ser trabalhado pelo Senhor da vida para os seus mistérios de depois. Emmanuel nos diz assim: Saulo vinha meditando consigo. Onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Ele, que desde a mais tenra idade não almejava senão aquilo, a paz para que pudesse bem servir a Deus. Seus propósitos principais na vida giravam em torno daquilo, naturalmente desdobrando-se em outras buscas que julgava ele estavam associadas àquele propósito fundamental. É assim que ilustrou significativamente a sua inteligência, que recorreu aos mestres sábios de então, não só os do seu povo, como Gamaliel, mas também os das escolas atenienses de filosofia, de Alexandria. Ilustrou-se, gabaritou-se, habilitou-se cada vez mais no exercício da argumentação, da retórica, para conseguir junto ao seu povo, em especial no principal tribunal do seu povo, na principal instituição representativa do seu povo, o Sinédrio, para conseguir ali as posições, as influências que ele julgava essenciais para o desempenho do seu mistério. Tudo, no entanto, dentro do seu modo de ver, a serviço daquele propósito fundamental: a paz para bem servir a Deus. Havia, é certo, muita sinceridade no seu coração. No entanto, embora todos aqueles esforços, já de tantos anos, encontrava-se ele ali por volta dos seus 30 anos, essa paz, desde tanto tempo almejada, ainda não parecia se mostrar no horizonte. Ainda não a encontrava dentro de si. Por isso essa indagação. Tendo vivido todas aquelas turbulências recentemente, né? A perseguição aos cristãos, o caso de Estevão, o caso de Abigail, tudo aquilo que ele vinha vivenciando, agora a perseguição a Ananias, tudo aquilo o levava àquele tipo de reflexão. Por mais que eu pareça dedicado, por mais que eu pareça estar aqui focado, o meu objetivo parece cada vez mais distante. Onde a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Essa descrição do Emmanuel é maravilhosa, porque ela me faz recordar um detalhe, uma sutileza que o nosso querido Humberto de Campos pôde captar em torno da vida de Jesus. Ele tem uma mensagem em que ele comenta o nascimento do Cristo e todas as passagens ali associadas
à vinda de Jesus, à sua infância principalmente. A mensagem chama-se Natal Simbólico. Ele vai comentando cada um dos acontecimentos e desdobrando para nós uma significação espiritual para cada um deles. Afinal de contas, no que diz respeito à vida de Jesus, nada há que seja sem sentido. Nada há que não resplandeça uma significação profunda aos olhos que se fazem aptos para ver. À sensibilidade que se aguça para perceber. E um detalhe que Humberto de Campos destaca para nós acerca do nascimento de Jesus é o fato dele ter nascido numa época de censo, quando então seus pais deslocam-se para que viessem à terra de origem de José, para que ali pudessem participar do censo. Era um período de recenseamento. Colhendo essa reflexão ou esse detalhe aparentemente sem sentido, uma informação histórica, Humberto de Campos desdobra para nós uma reflexão profunda sobre o nosso início da caminhada com Cristo, quando de fato a percebemos. Ele diz que, em geral, Cristo encontra espaço para nascer em uma alma. A primeira brecha, né? O momento propício que ele encontra para realmente fazer-se presente numa alma, quando ela passa por um processo profundo de recenseamento. Revisitando valores, revisitando buscas, questionando-se a si mesma, a alma, o que ela busca, o que ela quer, o que é a vida, o que é o destino, qual é o alvo, onde a paz tão almejada, que será o anseio mais natural de todo espírito, onde quer que esteja. Anseio, no entanto, nem sempre, muitas vezes, bem traduzido. Intenta a criatura satisfazer esse anseio, saciar-se, encontrar essa paz em outras coisas, em outras buscas, mas o anseio fundamental está lá. É no momento, portanto, de recenseamento que as frestas, que as brechas, que a porta começa a aparecer, começa a surgir para o Cristo em uma vida. Então nós vemos que ele aqui era um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Esse, meus amigos, é o parto da vida. Já disse, ou já disseram amigos queridos por meio de uma canção, que a dor da semente é o parto da vida. A semente divina em cada ser está lá, em potencial, hibernando, aguardando o momento. E por vezes, séculos afora, vamos caminhando sem que a ela atentemos. Mas chega uma hora em que a ânsia da vida se faz mais viva, mais premente em nós. E é então que nos encontramos, como Saulo, nessa condição, um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Aqui já começa a nossa jornada. Aqui já começamos a nos associar à jornada dele. Porque ou já vivemos esse momento, ou o haveremos de viver. Não que ele seja algo muito circunstancial, muito breve na vida, às vezes é uma encarnação inteira. Às vezes são várias encarnações em que estamos nessa condição. Mas esse é o parto da verdadeira vida. Quando o espírito, voltando-se para si e fazendo a contraposição com o que enxerga por fora, começa enfim a se questionar: o que tenho perseguido? Por que tanta aflição? Por que tanto apego? Por que tanta angústia diante daquilo que é tão efêmero? Diante daquilo que passa? Diante daquilo que, sendo bem sincero para comigo, não me sacia? É o Espírito convertido em laboratório de Deus. É o Espírito sendo trabalhado pelo Cristo, o químico divino,
que vai transubstanciando em nós vícios, excessos, paixões, por meio dos processos purificadores da vida, no ouro puro que há de reluzir, no material divino que há de resplandecer, como obra maior da criação, incomparável diante de qualquer obra humana de natureza exterior. A obra do Espírito é incomparável. E o Cristo é esse artífice, é esse químico, é esse engenheiro que vai nos colocando nas circunstâncias, nos conduzindo às experiências que nos levam cedo ou tarde, agora ou depois, mas certamente um dia, a nos vermos nessa condição. Quem sou? O que busco? O que é de fato a vida? É o que enxergo? É o que posso tocar? Ou há algo além? É o recenseamento. É quando Cristo encontra então espaço para nascer em uma alma. É o Natal de uma alma, o natalício de um novo ser que está por nascer. É a vida que começa a desabrochar. Como a sementinha vencendo todo o peso e a sombra da terra, buscando ansiosa o sol para o qual há de se direcionar, para o qual há de se voltar, cedo ou tarde. Então ele ainda não conseguia, naturalmente, ter todo o alcance do que se processava dentro. Mas quem visse de fora, sobretudo dos que viam das esferas superiores, começava um tempo muito propício para a sementeira. O trabalho, enfim, começava a fazer a sua função, a cumprir o seu desiderato. A alegria começava a surgir nos corações que acompanhavam a trajetória daquela vida, que enfim agora se aproximava um pouco mais da vida de fato. Por isso prossegue Emmanuel. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. Cérebro ilustrado, horizontalidade da vida ampliada, no entanto, dentro de si profundas contradições. Guardadas as devidas proporções, quando encetamos a nossa jornada com Jesus, sobretudo nos primeiros passos, é exatamente o que vamos sentindo. Ilumina-se a nossa consciência, o horizonte se amplia, vemos um futuro, um porvir de imensas belezas. O Cristo nos acena de longe com o seu amor, com o seu reino. No entanto, em voltando-nos para nós mesmos, vemos ainda contradições gritantes, marcantes, entre o que já conseguimos alcançar e o que por ora conseguimos ser. E assim tem de ser, amigos. Porque é justamente essa distância entre o que vejo e o que sou, entre o que consigo alcançar e o que por ora consigo expressar, é essa distância que há de alimentar a jornada, que há de alimentar o progresso. Porque Jesus opera em nós de maneira interessante. Ele consola inquietando e inquieta nos consolando. Paradoxalmente, ele nos desafia e ao mesmo tempo que nos desafia e, portanto, gera aquele anseio, aquela angústia interior por acolhermos o desafio e avançarmos, ao mesmo tempo aquilo traz uma segurança, uma paz, uma serenidade que pelo menos o rumo já encontramos. Pelo menos o caminho já foi entrevisto. Então, a relação de nós para com o Evangelho, de cada um de nós para com o Evangelho, ela é essa relação interessante. Uma paz inquieta. Uma inquietude pacífica. Porque o Cristo ele vai sempre aumentando essa distância entre o que é e o que precisa ser. Quanto mais mergulho nele, como quem desbrava um oceano, mais vemos a magnitude do que está proposto, do que precisa ser empreendido,
mas ao mesmo tempo me sinto cada vez mais envolvido pela magnitude desse amor, de um oceano de misericórdia que nos envolve, que nos sustenta. É mais ou menos isso. A inquietude por ele vivida. O seu cérebro, não há dúvidas, luminoso, alcançando horizontes impressionantes. No entanto, o coração ainda vivendo com antagonismos irreconciliáveis, que mais tarde ele descreveria nas suas cartas. Suas cartas, em boa parte, não são senão o testemunho vivo das suas lutas e do seu processo de conformação ao Cristo. Dirá ele, para sermos nós batizados em Cristo, para revestirmos-nos de Cristo, há certamente muito consolo, muita inspiração nesse processo, mas é também um mergulho desafiador em muitos aspectos. Então ele descreve as suas lutas íntimas, falando dos espinhos na carne, falando-nos do bem que almeja, mas que ainda não consegue empreender, do mal com o qual já luta, mas que ainda se mostra presente. Dinâmicas, processos em que nós nos vemos inseridos, criando essa identidade, criando essa proximidade para que o Evangelho se faça mais vivo, mais presente mesmo em nossas vidas. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Se entendemos aqui por lei de Moisés tudo aquilo que em nossa trajetória espiritual antecedeu a compreensão do Cristo, elementos que foram abrindo caminhos, elementos preparatórios, chega o momento em que aquilo não mais nos satisfaz. Vamos intuindo, vamos percebendo que existe uma fonte maior, que existe algo que não cessa, algo que não tem fim. Porque sendo o Espírito Filho do Criador, trazendo consigo atributos que refletem os próprios atributos do Criador, sendo ele também infinito em suas possibilidades, já que conta com a infinitude do tempo mais à frente, com a eternidade, com a imortalidade, não se satisfará ele sempre com o que é perecível, com o que é limitado, com o que é transitório. Percebe ele que a vida ela se expande sempre, não pode ser contida. Quando vai percebendo isso, ele vai entendendo que aquilo que então lhe poderá saciar também não pode ser contido, também não pode ser medido, pesado, contemplado apenas pelos nossos sentidos tão estreitos. Ele vai tendo cada vez mais sede e fome de infinitude, de eternidade. Como diria nosso querido Guimarães Rosa, em carta a um amigo, penso que chega um momento, ou penso que chega sempre um momento na vida da gente, em que o nosso dever mais fundamental será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. É o que o Espírito vai sentindo. A vida não pode ser contida. A vida é um convite infinito, interminável à expansão. E é o que ele começava a sentir. A lei mosaica havia sido o fundamento no seu coração da lei de Deus. Mas Deus não pode ser contido num conjunto de textos. Deus só poderia ser melhor traduzido por uma vida que o refletisse em plenitude. Por uma vida que em si mesma fosse ilimitada. E é então que ele vai se aproximando cada vez mais do encontro, da peça-chave, às suas indagações, às suas inquietudes. Ele sentia aquela sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Quando, enfim, o espírito volta-se para as questões magnas da vida,
que nos importam tanto as questões circunstanciais, que dizem respeito aos afazeres, que dizem respeito à manutenção do corpo, tem a sua razão de ser, a sua importância, mas muito reduzida, muito estreita, quando voltamos para a infinitude da vida. Para essas questões essenciais que giram em torno dos destinos, dentre esses, o nosso próprio. É então que a mente volta-se para a expansão, para a amplitude. É então que ela começa a entender, de fato, o que é vida que abunda, vida que transborda, que é o que Jesus veio trazer em suas considerações. Quando vamos a João, eu vim para que tenham vida, mas não essa vida adstrita às questões mais pragmáticas ou circunstanciais da vida. É vida, meus amigos, que abunda, vida que transborda, mente que se volta para aquilo que não se finda. Essa é a grande descoberta. Então esse era o cenário interno de Saulo. Um coração, uma alma em recenseamento, turbilhonada. Uma alma quebrantada, como diz a expressão bíblica ou das escrituras. Uma alma em busca. E acrescenta ainda Emmanuel: entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Então ali o contraponto. Ele que da vida havia conhecido todas aquelas facilidades, aquelas prerrogativas, aquilo que faz brilhar aos olhos e encanta a tantos, não encontrava a paz almejada. No entanto, aquelas vidas aparentemente tão singelas ou mesmo insignificantes, homens, mulheres simples, muitos deles iletrados até, pareciam transbordar algo que ele não conseguia compreender. Talvez aquilo que tudo ele tivesse buscado e não encontrado nos meios e nos caminhos que havia percorrido, talvez ali estivesse a solução. É quando, enfim, ele abre margem na sua mente para uma nova maneira de ver, de entender a própria vida, a própria busca. E é aí, mais propriamente, que o Cristo se mostra, se faz presente. Também em nós, também em nossa trajetória. Quando abrimos margem para caminhos diferentes, para compreensões diferentes, para um revisitar de todos os nossos conceitos, de todas as nossas seguranças, de todos os nossos objetivos. Quando de fato o nosso coração adota a postura do aprendiz, do pobre em espírito, reconhecendo a sua pobreza, eis então que a luz divina pode brilhar. Eis que a vida, como um clarão, se manifesta para ele. O Cristo lhe vai buscar, como Cristo nos tem buscado. E felizes serão aqueles que poderão encontrá-lo nesse estado de espírito, dispostos a reconstruir a vida, começando pela renovação de conceito em torno do que é viver. Porque para que entendamos o que é essa vida, então, que mais tarde Paulo descreveria como sendo o próprio mote da sua jornada, essa vida em Cristo, essa vida que o Cristo revela, nós precisamos começar com uma mudança de conceito sobre vida e sobre morte. Paulo viria a dizer, depois da descoberta de toda a jornada por incorporar aquela vida, ele diria, está registrado na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo. O que é esse viver em Cristo? O que é esse viver que se resume a Cristo? Ou
de maneira mais direta, o que é viver? O que é a vida, de fato? E aí, à luz dos conceitos que hoje nos alcançam do Espiritismo, a compreensão se torna facilitada. Porque a gente sai desse plano de consideração do ponto de vista material em que a morte antagoniza a vida. Não mais agora morte e vida como antônimos. Talvez berço e morte, nascimento e morte, mas não mais vida. Porque a vida passa a ocupar agora uma categoria diferente. Vida passa a ser entendida como dádiva divina a toda criatura ofertada, em estado potencial, latente, mas cujo desenvolvimento caberá à própria criatura, no transcurso dos evos, dos séculos incontáveis. Descobrir o que é essa dádiva e o que ela pode vir a ser. Os potenciais inimagináveis que ela pode alcançar. As belezas, as expressões, as sutilezas que não conseguimos sequer mensurar ainda, divisar, mas que no Cristo já conseguimos acessar, tocar de alguma maneira. A vida no que ela pode ser. Em Jesus a gente consegue trazê-la para mais perto de nós. O que é vida e morte, portanto, numa perspectiva mais ampla, descolada da terra, para além do ciclo natural de morte e nascimento? O que é viver? Vamos à conceituação emanuelina. Nosso querido Emmanuel, no livro Coragem, capítulo 32, a nosso ver, uma das mais belas definições e considerações em torno da vida e também da morte. Dirá ele que vida é luz, é doação, é alegria e é movimento. Ao passo que morte, para além de morte do corpo agora, será justamente esse oposto. Ao invés de luz, sombras. Ao invés da doação, o egoísmo, que ainda nos mantém cativos dessa vida tão estreita. Ao invés da alegria triunfante, o desalento. E ao invés do movimento, desse dinamismo incessante que vemos ao nosso redor, para onde apontemos os nossos telescópios, os nossos microscópios, os nossos olhos, não vemos senão esse dinamismo, esse movimento da vida? Em oposição à morte, em sentido espiritual, será a inércia ou a estagnação. Passamos a conceituar agora, então, vida e morte em outro prisma, em outra perspectiva. Entendendo que o que está morto, o que ainda não vive, é aquele que se restringe àquilo que não perdura, àquilo que não pulsa, àquilo que não vibra, àquilo que não se movimenta, àquilo que não dinamiza a luz, a evolução, o progresso. Morto será aquele, perdão, que se prende ainda apenas ao transformismo incessante da matéria. A efemeridade, muitas vezes inebriante, mas também alucinante, do que é material, do que nos cerca, do que é palpável. Os verdadeiros mortos, nos dirá Emmanuel, por isso mesmo, estão sepultados na carne terrestre. São os que passam pelo mundo, sem perceberem o que está além deste mundo. Passam pela matéria, sem conceberem o que está além dela. Ou até já vislumbrando o que está para além dela, mas sequer considerando aquilo em suas vidas. Os verdadeiros mortos, por isso diz Emmanuel, estão sepultados na carne terrestre.
Os que passam pelo mundo atrelando integralmente sua felicidade, sua paz, como aqui o apóstolo Paulo, àquilo que passa, àquilo que não está sob o seu controle, aquilo que é da circunstancialidade da vida, tão passageira como é a sua própria essência da vida material. E essa criatura que vincula o seu sentimento, o seu coração, a sua paz, a sua segurança, ao que diz respeito só a esse transformismo da matéria, por isso mesmo não consegue estabelecer algo que seja duradouro. A criatura que vincula a sua felicidade, a sua paz a esta ou aquela circunstância, a este ou aquele bem, a esta ou aquela presença exterior, ela está sempre sujeita àquilo que a matéria está sujeita. Transformação incessante, instabilidade, impermanência, já diziam as doutrinas orientais. Portanto, não é uma vida que se mantenha, não há estabilidade, não há perpetuidade. É uma vida exterior. É uma vida que não encontrou raízes no próprio ser. É uma vida que vem de fora e define o seu sentir. Não uma vida que pulsa por dentro e define, então, a vida e as circunstâncias ao seu redor. É um conceito que o apóstolo Paulo, também mais tarde, haveria de nos trazer, ilustrando o que é essa transformação pela qual passamos do Evangelho, da morte para a vida, da impermanência à permanência, à estabilidade, à segurança em Cristo. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, ele nos lembra a figura simbólica de Adão. E ele diz que há um primeiro Adão e há o último Adão. Naturalmente, ele trabalha aqui com metáforas, sendo que o primeiro Adão não é senão o símbolo da criatura materializada. Adão, do hebraico, Adamá, barro. A criatura que se prende, que se afunda muito ainda ao barro do mundo. Mergulha os seus sentimentos, seus anseios mais nobres naquilo que é o barro do mundo, no que é pó e que ao pó retornará. Esse constitui o seu horizonte de buscas e de anseios. Por isso está registrado no livro de Gênesis, na referência do Criador ao próprio Adão, do pó vieste e ao pó retornará. Enquanto a sua felicidade estiver associada ao pó, verás inúmeras vezes todos os teus castelos de areia ruírem, porque do pó vieram e ao pó retornarão. Adão, Adamá, é a nossa condição. No entanto, o último Adão é Cristo. É o modelo, é a imagem e semelhança, é a vida plenificada no ser. E o que Paulo escreve então na sua carta aos Coríntios? O primeiro Adão é alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Percebamos a diferença fundamental. Alma vivente, passividade. Uma alma que vai vivendo. Uma alma que vai sendo levada. Uma alma que não vivifica. Uma alma que é moldada pelo que se apresenta ao seu redor. A vida e as circunstâncias exteriores é que a moldam. Não ela a moldar a vida. Não ela a criar a vida a partir de si. Mas no Evangelho, em Cristo, do pó, que ao pó retornará, adentramos a vida. Que nos dirá Emmanuel, comentando a fala de Jesus sobre a vida abundante. Muito diferente de existir, simplesmente, na perpetuidade da espécie, na satisfação das necessidades fisiológicas, muito além do simples existir, viver ou a vida,
será a experiência digna da imortalidade. O espírito que em Cristo vive, que à luz do Evangelho passa a viver, é aquele que cria a vida, que molda a vida, que constrói o que o tempo não destruirá, que edifica aquilo que as traças, a ferrugem ou os ladrões haverão de levar. Esse é o espírito que passou a viver, tomando consciência de si em plena imortalidade, como agora o campo onde lhe é dado semear e atuar. A vida que resplandece para além dos sentidos, para além dos ornamentos exteriores que fazem brilhar a personalidade, a vida que se eleva às esferas mais altas, mais sublimes de realização, para além do transformismo material. Aquilo que o pó não reterá. Como nos disse o querido Eurípides Barçanufo, numa mensagem muito bela no livro O Espírito da Verdade, intitulada Em Plena Era Nova. Ele conclui a sua mensagem dizendo que existem criaturas que não deixam no mundo senão um canto ermo no cemitério, onde ali estão seus despojos e uma lápide que lhes lembra a existência pelo mundo. No entanto, acrescenta ele, é preciso viver e servir, irmãos. É preciso viver e ser mais do que o pó. Só é mais do que o pó quem serve. Só é mais do que o pó quem entende que os seus grandes contributos no mundo, na trajetória, seja onde for, não serão propriamente palpáveis. Porque obras de pedra haverão de passar. Porque ornamentos exteriores serão transformados, serão consumidos. Agora a obra nos corações. O legado de sabedoria, o legado do amor, o legado do Espírito transformando outros espíritos é o que prevalece. E esses são os que vivem. Esses são os que têm se conformado ao último Adão, deixando a condição de simples almas viventes, adentrando a sublime condição de espíritos vivificantes, que por onde passam, semeiam vida. Porque aqui há uma oposição interessante, meditando na mensagem de Emmanuel que citávamos, do livro Coragem, capítulo 32, quando ele trata da vida e da morte. Em determinado momento, ao falar dessas criaturas que passam pelo mundo simplesmente existindo, cadaverizadas no seu próprio egoísmo, enterradas no sepulcro da rebeldia, da ignorância espiritual, da insensatez, essas criaturas passam pelo mundo à semelhança de sorvedouros. Sabe o vórtice? Aquele vórtice do ralozinho da pia? A criatura que está nesse paradigma ainda, sem ter descoberto ainda, melhor dizendo, o que é a vida, ela assemelha-se a esse sorvedouro, em que tudo, no seu modo de ver, deve girar ao redor. Pessoas, circunstâncias, coisas. Ela usufrui das posses, usufrui do tempo, usufrui das convivências, mas tudo girando em torno de si, dos caprichos, das exigências, das necessidades, sem nada ofertar de retorno à vida. Então ela suga. O que não deixa de ser também expresso na postura de Adão, o primeiro Adão, voltando à comparação paulina. O primeiro Adão, qual a postura que ele tem? Ele recebe uma orientação divina. Ao invés de segui-la no jardim, ele dirá, ele não diz exatamente isso, mas age como tal.
se formos ao texto lá do Gênesis. Que não seja feita a vontade do Senhor, mas a minha. Então é uma postura de autocentramento, que é o nosso desvio mater, ou pater, fundamental, de onde derivam todos os outros, dizem-nos os espíritos, o egoísmo, ou o culto do eu, o sorvedouro. A alma que centraliza-se no centro do universo e diz então, tudo agora gira ao meu redor. Vida, pessoas, circunstâncias, atendam-me. E caso assim não seja, caso assim não se dê, revolta, lamentação, angústia, desespero, sorvedouro. A vida em Cristo, no entanto, opera no sentido exatamente oposto. Jesus, simbolicamente também num jardim, disse, Pai, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. É a criatura que então se coloca no seu devido lugar, não mais no centro do universo, mas a gravitar em torno da centralidade do Criador, ou, como queiramos, do amor. E de sorvedouro converte-se essa alma em manancial. De alma vivente, absorvente, surge uma alma ou um espírito vivificante, um manancial, que lança em todas as direções ao seu redor forças de vida, estímulos, inspiração. São vidas que são reconhecidas como rios que passaram, deixando ao seu encalço um caminho de verdura, de frutificação, porque eram mananciais. Um amor que não cessava de jorrar, como Jesus um dia nos disse, na pessoa da mulher samaritana. Quem beber da minha água, essa água se tornará nele numa fonte a jorrar para a eternidade. Isso é vida. É fazer-se um oásis nos desertos e nas agruras do caminho. Mais do que sorvedouro, deixando para trás a posição de sorvedouros, pontos onde agora a vida flua, por meio dos quais a vida possa fluir. O amor que do Criador nasce a encontrar aqui ou ali um coração nascente, um coração que se fez nascente. E que então vai fertilizando as vidas ao seu redor. Por isso, vidas tão profícuas, tão produtivas, como a do apóstolo Paulo, que hoje aqui nos reúne, como a de um Chico Xavier ou de um Eurípides Barçanufo, mananciais dessa vida que transborda, dessa vida que abunda. Não mais almas viventes, espíritos vivificantes. Essa é a vida que nós vamos descobrindo. Essa é a vida que vai se construindo no coração do discípulo com Jesus. A tal ponto que, uma vez integrado a essa fonte de vida, percebe aquele indivíduo, percebe aquele espírito que nada dela lhe pode apartar, a não ser ele mesmo. Uma vez que a gente encontrou as raízes da videira, e nela nos fazemos varas, gravetos, caules, frutuosos, dela nada nos poderá apartar, a não ser nós mesmos. Quem descobriu essa fonte de vida em Cristo, entende que nada mais lhe pode privar disso, a não ser a escolha dele próprio de romper essa conexão, de distanciar-se dessa seiva. É isso que Paulo quis dizer. Para mim, aqui, daqui por diante, para sempre, o viver é Cristo. Porque dessa raiz não me desconecto mais. E uma vez integrados a Ele, a essa fonte da vida, tudo o que venha a surgir
não pode senão aperfeiçoar essa vida. Cada poda, cada obstáculo, cada dificuldade, se estamos nele integrados, não pode senão exaltar ainda mais essa vida. E a esperança que nela temos, para além do corpo, para além das injunções materiais. Isso me faz lembrar uma outra passagem muito bonita, que está registrada no livro Paulo Estevão. Dessa vez já bem mais à frente, no trabalho de Paulo, quando ele volta a Jerusalém, a pedido de Tiago, para que pudesse ali auxiliar a comunidade da Casa do Caminho, né, que passava por profundas dificuldades. Ele, como sabemos, vai até lá, acaba sendo preso, acaba sendo levado a julgamento pelos sacerdotes, pelo sinédrio. E há um momento muito interessante nesse julgamento, quando ele dialoga ali com Ananias, que era o representante ali daquele tribunal, porque eles intentavam crucificá-lo como o próprio mestre. E ele diz então não merecer tal glorificação, que mereceria sim todos os martírios do mundo na sua condição de pecador, mas que aquilo ele não merecia. E ele diz assim, para eles e para todos nós: vocês, voltando-se para os sacerdotes, estão presos, né? Tão voltados ainda para aquela religiosidade exterior, para aquela importância dos aspectos exteriores da vida. Vocês temem o sofrimento porque não conheceis a vida eterna. Não considerais as provações senão como quem não vê nada além dos efêmeros dias de nossa existência. Mas a vida, diz ele, para eles e para todos nós, não consiste nessas banalidades que vemos a cada dia. Ela é antes a afirmação da imortalidade gloriosa com Cristo Jesus. A vida mesmo, gente, não são essas quinquilharias, essas preocupações, essas demandas que surgem naturalmente em nossa trajetória na matéria. Isso não é senão adubo para a vida. A vida mesmo é o que está ocorrendo dentro de nós. É o quanto a gente está conseguindo já afirmar do Cristo em nós. É o quanto a gente já está conseguindo traduzir a seiva que chegou até nós em frutos. Ou o quanto já estamos conseguindo dar vazão do manancial de vida eterna que do Cristo, do coração do Cristo chegou ao nosso. Isso é a vida. E aí eles o agridem, né? Escarram-lhe na face. E ele então acrescenta dizendo: continuai a ferir-me, escarrai-me no rosto, açoitai-me. Esse martirológio apenas exalta a esperança que nutro nessa vida maior. Porque já construí um santuário dentro de mim, inatingível às vossas mãos, onde Jesus há de reinar para sempre. A vida integrada ao Cristo construiu em si um santuário inatingível. As dores, as circunstâncias, as perseguições, seja o que for. Tudo o que lhe ocorre por fora não pode senão embelezar ainda mais aquilo que naquela vida se expressa. Como a sombra não deixa de ser uma moldura que enfatiza e exalça ainda mais a beleza da luz. A vida em Cristo, pela dor, pela dificuldade, ela só é embelezada. Porque erigimos estátuas, escrevemos livros e mais livros, biografias aos mártires, aos exilados, aos perseguidos. Porque aquelas vidas unidas ao Evangelho em sua essência, fossem elas cristãs no rótulo ou não, mas eram cristãs em espírito, aquelas vidas, pela moldura de dor, de dificuldade, de perseguição pelas quais passaram, apenas se engrandeceram e se embelezaram.
ainda mais. Por isso, Paulo talvez tenha dito na sua epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. Ele diz assim: e o mandamento que me era para a vida, achei eu que me era para a morte. Em outras palavras, aquilo que antes eu achava que era ruim, que era algo do que reclamar, algo pelo que lamentar, quando alcancei essa nova compreensão, descobri que, em verdade, é algo para a vida. E aí Emmanuel vai comentar isso, essa mensagem, no livro Fonte Viva, capítulo 16. E ele diz assim: se perguntássemos aos grãos de trigo acerca do moinho, eles nos diriam uma casa de tortura. No entanto, é dali que sai o grão de trigo para a glória do pão na subsistência do mundo. Se perguntássemos à madeira acerca do serrote ou do machado, diria ela ser o seu algoz. No entanto, é a partir do trabalho do machado, do serrote, que ela vai sendo preparada para mais nobilitantes serviços na construção, por exemplo, embelezando um recinto. Se perguntássemos à pedra acerca do buril, também dela ouviríamos que o buril era o seu perseguidor, aquele que lhe tirava a paz. No entanto, é graças a ele que ela é levada à altura de tesouros do mundo, embelezando por onde passe. Assim a alma, assim a luta, acrescenta Emmanuel. Se perguntarmos à criatura acerca da dor, da dificuldade, da convivência difícil, numa primeira instância, num primeiro momento de mais imaturidade, não ouviremos senão impropérios, lamentações, exigências mil, palavras insensatas. No entanto, são esses os recursos antes tidos para a morte, que na verdade são para a vida, embelezando a alma, tornando-a mais austera, tornando-a mais madura, tornando-a mais sábia, enfim, expressando a obra que melhor revela a vida na criação, o Espírito. A obra que melhor revela a natureza divina na criação, o Espírito. É assim que nós entendemos a postura de Paulo ao longo de toda a sua trajetória, uma vez que entendeu esse novo conceito de vida. Cada chibatada, cada pedrada, cada dificuldade do caminho, recolhia ele aqueles recursos como sendo adubo para que a vida em si florescesse cada vez mais. Porque à luz do Cristo e à luz do Evangelho, tudo ganha um novo sentido. Em especial, o sacrifício. Esse ato de tornar sagrado, né? Sacrifício, à luz do Evangelho, à luz de Jesus, é alcançado em sua totalidade. Porque o sagrado, já dizia um filósofo, um sábio, é aquilo que tem a função de dar sentido à vida. Quando eu alcanço a vida em seu sentido amplo, imortalidade, a amplitude que o Cristo nos revela, tudo pode ser consagrado a dar mais sentido à vida. Da dor à dificuldade, da enfermidade à morte, a serviço da vida. A serviço
do Cristo que resplandece naquela vida. Então, voltando àquele início, quando teve aquele primeiro encontro que ficou registrado de maneira indelével na sua visão espiritual, por isso até a cegueira momentânea, para que não se esquecesse dali por diante jamais daquele encontro. Ali, todo aquele turbilhão por dentro dele, todas aquelas incertezas, toda aquela inquietude, aquele incêndio que lavrava em sua alma, de repente, em Cristo, todas as respostas surgem. Em Jesus, tudo, meus amigos, na nossa vida se encaixa. Tudo se conecta. Tudo se integra. Porque ao mesmo tempo que é Ele para nós resposta ou respostas, é Ele refrigério, é Ele bálsamo, é Ele oásis. E uma vez que a Ele vamos nos integrando, uma vez que a sua vida vamos nos harmonizando, tudo vai encontrando o seu devido lugar. Tudo vai encaixando dentro de nós, na medida em que progredimos no contato com essa vida. Por isso, voltando ao nosso querido Emmanuel, na mensagem já citada, Vida e Morte, capítulo 32 do livro Coragem, ele diz assim: analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás, a natureza desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore, portanto, a crescer e a frutificar, a atmosfera nos seus processos incessantes para a manutenção do equilíbrio, a natureza em todos os seus aspectos incontáveis, sempre mantenedora da vida, desse movimento, desse dinamismo. No entanto, veremos também ao nosso redor a enxada a enferrujar, o poço de água parada, portanto contaminada, o fruto apodrecido, porque não aproveitado ou utilizado, a expressarem a estagnação e a morte. O que vemos na natureza, veremos em nossas vidas. Depende de nós despertar e nos amoldar a essa nova compreensão de vida, que não mais esteja associada àquilo que chega até nós, aquilo que nos favoreça, essa ou aquela circunstância, mas agora uma vida que pulse, que resplandeça em nós, pelo nosso anseio de servir, de educar, de amar, de sermos com Cristo mananciais. Mais adiante ele segue: muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo ao berço, à maneira de almas cadaverizadas, no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhem, se deixam estar, sem fazerem esse movimento de dinamizarem a própria existência. Como dizíamos, absorvem os recursos da terra, aquilo que têm recebido dos que com elas convivem, as posses, a profissão, as oportunidades, como sorvedouros que tudo sugam sem nada ofertar de volta. Semelhantes companheiros são realmente os mortos, dignos de socorro e de piedade, porquanto a distância da luz que lhes cabe inflamar em si próprios, preferem o mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Lembra-te, conclui Emmanuel, dos talentos com que Deus te enobrece o sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração. E fazendo verter a glória do bem, como o manancial que mencionávamos, através do teu verbo e de tuas mãos, desperta e vive,
para que das experiências fragmentárias do aprendizado humano, ou seja, dessa impermanência, dessa turbulência que é a vida material, possas um dia alçar voo firme em direção à vida eterna, à vida imperecível. Por isso, não podemos deixar de nos lembrar do conselho que ele, mais uma vez, o apóstolo, nos deixou. Tendo descoberto essa vida, tendo expressado essa vida em si, deixou-nos o alerta, dizendo-nos: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Como um dia me iluminou as portas de Damasco, tirando-me das sombras da incompreensão, do orgulho e da vaidade, para o sol da vida que resplandece e floresce no amor, Jesus espera de cada um de nós essa fresta, essa abertura de alma para que ali se possa manifestar. Recordando que esses conhecimentos já nos visitam a mente, já chegaram até o coração, mas sem que sejam por nós lançados de fato ao solo da vida, seguirão sendo sementes ainda acolhidas e guardadas no celeiro. Sementes em potencial, distantes de frutificar. Disse Jesus àquele doutor da lei que muito bem conhecia os mandamentos: faze isso e viverás. E é o mesmo que se repete a todos nós, que a ele temos conhecido por séculos, que ao seu evangelho temos acessado, meditado há muito. As suas palavras seguem a ecoar para todos nós. Faze isso e viverás. Faze isso e descobrirás o que é de fato viver. O que é a vida que abunda, a vida que transborda, que está em ti em potencial, mas que no evangelho há de resplandecer. A todos muita luz e muita paz, que seja Jesus em nossos corações esse manancial. E que onde quer que estejamos, como nos diz Emmanuel, fazendo o nosso melhor, possamos viver de tal modo que aqueles que conosco um dia conviveram, possam mais tarde nos recordar como quem abençoa a presença da fonte e agradece a passagem da luz. A todos, muita paz.